Nessa questão, a gente vai usar as propriedades da potenciação. Então, aqui a gente está observando, né, que todas as bases das potências são iguais. É o 3. O que é que eu indico? Começar resolvendo primeiro o que está dentro do parênteses. Então, dentro do parênteses, a gente observa que nós temos apenas multiplicações. Então, o que é que vocês devem fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Então, você soma aqui 6, mais 9, mais 1. Esse 1 é desse 3 aqui, que está sem expoente. Todo número que está sem expoente, o expoente é 1. E todo mundo aqui é elevado a 3. Abaixa a outra potenciação. Depois, a gente vai resolver isso aqui. Repete novamente a base 3 e faz o somatório. 6 mais 9, 15 mais 1, 16. E repete a potenciação do 3. E abaixa. Continuando, né? Aí aqui a gente baixa o 3 de novo e faz a multiplicação dos expoentes. 16 vezes 3, 48. Dividido por... E aqui eu já posso fazer a multiplicação também, porque é potência de uma potência, né? 4 vezes 6, 24. E aqui a gente tem divisão de potências de mesma base. O que é que deve ser feito? Repetir a base e subtrair os expoentes. Quanto é que dá 48 menos 24? Dá 24. Então, é só isso na primeira questão. Agora, gente, com relação à segunda questão, ela pede para a gente determinar qual dessas afirmações é verdadeira, qual é a falsa. Então, na letra A, nós temos a raiz quarta de 16 igual a 2. Essa afirmação é verdadeira, porque se a gente pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes, nós vamos encontrar o 16. Então, a primeira, verdadeira. A letra B, nós temos a afirmação de que a raiz quarta de 81 é igual a 3. E, mais uma vez, nós temos uma afirmação correta. Porque se a gente pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes, a gente vai encontrar o 81. Verdadeira também. Na letra C, nós temos que a raiz cúbica de 1000 é igual a 10. E, mais uma vez, nós temos uma afirmação verdadeira. Porque se nós pegarmos o 10 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, nós vamos encontrar o 1000. Por fim, nós chegamos na letra D, que obviamente se as 3 primeiras deram verdadeiras, essa só pode ser a falsa. Mas vamos entender o porquê. Ela diz que a raiz quadrada de 225 é igual a 20. E se nós pegarmos o 20 e multiplicar por ele mesmo, nós vamos encontrar 400 e não 225. Por isso que essa afirmação é falsa. Bom, a terceira questão pede para a gente determinar se essas raízes existem ou não existem. Lembrando que o símbolo de existência é esse daqui, parece com o símbolo de pertence, e o de não existência é esse daqui, que parece com o símbolo de não pertence. Só que o E fica ao contrário. Então, aqui na raiz quadrada de 9, a gente sabe que ela existe, porque a raiz quadrada de 9 é 3. Na letra B, vem uma dúvida, porque a gente tem esse menos aqui. Só que essa raiz de 4, ela existe. O fato do menos estar aqui fora está dizendo que ele quer o valor negativo
dessa raiz, e não que essa raiz é negativa. Então, nesse caso, ela também existe, não importa quando o menos está fora, mesmo que a raiz seja de índice par. Agora, nessa questão aqui, observe que o menos vem dentro do radicando. Então, nesse caso, pelo fato do índice ser par, essa raiz não existe. Na letra D, nós temos a raiz cúbica de 27. Tem problema essa raiz? Não. A raiz cúbica de 27 existe. E aqui a gente tem a raiz cúbica de menos 125. Tem algum problema esse menos ter vindo dentro do radical? Não, porque o índice dessa raiz é ímpar. Então, nesse caso, ela também existe. E a gente tem que apenas a letra C não existe. Na quarta questão, eu trouxe uma expressão numérica apenas com raízes. Então, a primeira raiz é a raiz quadrada de 100, que isso com certeza vocês já sabem, que é 10. A segunda raiz está com menos fora, então não tem problema. Mesmo que tivesse dentro, também não teria problema, porque o índice é ímpar. Então, menos. Aí a gente vai procurar que número 3 vezes vai dar 64. Se vocês fizerem a conta, esse número é 4. Mais a raiz quarta de 256. E mais uma vez a gente vai procurar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 256 e também vamos encontrar o 4. E aí a gente fica com uma expressãozinha bem básica. 10 menos 4 é igual a 6 e 6 mais 4 é igual a 10. Na quinta questão, a gente também traz uma expressãozinha simples, só que para dar uma complicada, eu coloquei esses dois sinais de menos aqui juntos, para ver se vocês saberiam trabalhar com eles, com as regras dos sinais. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 196, que vocês também já devem saber que é 14. Aí tem o menos da expressão, mantemos esse menos. E vamos em busca da raiz cúbica de menos 125. Como ela é cúbica, não tem problema ser negativo aqui dentro. Que número eu vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes, que vai dar menos 125? Esse número é menos 5. Mas nós não podemos deixar esses dois sinais negativos assim juntos. Então, por isso, pede-se que a gente use esse símbolo de parênteses somente para organizar a expressão. E na sequência, a gente vai em busca da raiz cúbica de 216. E a raiz cúbica de 216 e a raiz cúbica de 216 é 6. Aí a gente vai resolver primeiro esse jogo de sinais aqui, né? Então, a gente vem lá, ó, 14, menos com menos, mais 5, mais 6. E agora, vamos resolver a expressãozinha que apareceu aqui. 14 mais 5, 19. E 19 mais 6, 25.